Daniel, capítulo de número 1, verso 8. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse não se contaminar. Amém? Vamos Amém. sentar em nome de Jesus Cristo. É sempre uma responsabilidade muito grande pregar a palavra. Para você que ainda vai iniciar nesse ministério da pregação, é uma responsabilidade e um processo muito cansativo, porque quando você se dedica a trazer algo para alimentar a vida daqueles que estão te ouvindo, você se dedica ao extremo ao estudo. E não é fácil você parar, tirar um tempo bom do seu dia para preparar uma mensagem. Você se preocupa com o que Deus vai passar para o seu coração e se você vai ter a capacidade de passar aquilo que Deus te deu para o povo que está te ouvindo. Glória a Deus, aleluia, Então, Jesus. é uma responsabilidade muito grande, um dever muito grande para quem está, aqueles pregadores que se prezem ao estudo. Porque se você falar para mim que é fácil pregar, você está mentindo. Não é fácil. Pegar o microfone e falar um monte de asneira é fácil. Agora, pregar a palavra é difícil. Mas estamos aqui, irmão. Glória a Deus. Muito a Deus, que Deus levante cada um que aqui está para pregar a palavra, ser um pregador mesmo do Evangelho, dedicado à obra. Glória a Deus. Amém. Quem deseja no coração, levanta a mão para a glória. Deus. Meu Deus do céu, tá um pouquinho, gente. Tenha medo não, irmão. Glória. Eu profetizo na sua vida. Aleluia, Jesus. Você é um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, hein? Isso é dever de todos nós. Não é dom, não é escolhido, é dever de todos que seguem o Evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nos deparamos com o livro de Daniel. A gente tem que saber quem foi Daniel. Daniel foi um jovem judeu, profeta, que foi cativo de Nabucodonosor, deportado para a Babilônia em 605 a.C. Daniel, ele serviu a corte por aproximadamente 70 anos no cativeiro, no reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Daniel, ele vai dar um relato dos judeus fiéis que viveram na Babilônia. Evidentemente que a história que ele traz para nós, esses relatos históricos, são de aproximadamente por volta do ano 605 ao ano 536 a.C. Ele dá um relato tão jovem daquelas pessoas que viveram no cativeiro, especificamente. Se você for ver Daniel, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e assim tirou. Para que a gente possa entender esse versículo, é necessário a gente mexer um pouco com a história, principalmente com a história dos reis que se levantaram para reinar sobre Judá. Se você for ver bem, a gente tem um reino unido e um reino dividido. O reino unido é Saul, Davi e Salomão. Logo após de Salomão é levantado seu filho Roboão, e a partir de Roboão o reino ele se divide em dois. Aleluia, O reino do Deus. norte, Israel, com 10 tribos,
e o reino do sul, Judá, com 2 tribos. O reino do sul, ele teve aproximadamente 19 reis. Então, entre esses 19 reis, Alexandre, foram aquele gráfico de altos e baixos. Tiveram aqueles reis que seguiam os mandamentos de Deus e tiveram aqueles reis que seguiam os deuses pagãos idólatras. E toda vez que se levantava um rei idólatra, ele induzia o seu povo a buscar deuses pagãos, levava o seu povo a adorar deuses pagãos, a ídolos, a imagem, e também tem aqueles que levantavam e seguiam o caminho de Deus integramente, levando ao povo a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Eu quero aqui falar de alguns reis. O principal que se levanta, que foi um dos piores reis da história de Judá, foi o rei Acaz. Esse rei, sem dúvida, segundo a história, foi o pior rei que Judá teve para reinar sobre Jerusalém. Ele fecha as portas do templo de Salomão. Ele acaba com a adoração em Jerusalém. Ele cessa toda a adoração e induz e leva o povo à adoração a deuses pagãos, à adoração à imagem, à adoração a deuses idólatras, a ídolos idólatras. Ele acaba com a adoração e induz o seu povo ao caminho. Aleluia, Logo após Jesus. ele é levantado um rei chamado Ezequias. Esse rei, ele se levanta, ele faz uma reforma do templo. Ele abre as portas, ele leva o povo à adoração ao Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Esse rei, ele é íntegro, ele busca a Deus. Grande ele leva Deus. o povo à adoração ao Deus. Aleluia, Quem Jesus. nunca viu falar de Ezequias? Ezequias foi aquele que, quando se levanta o rei Senaqueribe contra Jerusalém, o rei se levanta e escreve uma carta afrontando Deus vivo. Essa carta é apresentada a Ezequias. Ezequias não se conforma com essa carta e ele leva essa carta para o templo. Chegando no templo, ele mostra essa carta a Deus, demonstrando aquilo que o rei da Síria, Senaqueribe, tinha falado. Ele ora pedindo para Deus o livramento. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele livra aquela nação. Ele envia um anjo e esse anjo ele mata 185 mil assírios. Quem nunca ouviu falar do rei Ezequias? Ezequias foi aquele que ficou enfermo. Aparece Isaías e diz que ele não ia viver, que ele ia morrer. Quando Isaías sai da presença de Deus, a Bíblia fala que ele, chegando na metade do palácio, Deus fala para Isaías voltar. Por quê? Porque Deus tinha ouvido a oração de Ezequias. Glória a Deus, aleluia, E Jesus. Ezequias, quando toma conhecimento dessas palavras, ele chora, dizendo: Deus, lembra que andei nos teus caminhos. Aleluia, Jesus. Nessa mesma hora, ele olha para a parede e começa a chorar amargamente. Oh, Deus Jesus. fala com Isaías volta e entrega uma palavra para ele. Deus, ele cura Ezequias e ainda acrescenta mais 15 anos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Conforme está escrito na carta de Tiago, capítulo de número 5, no verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns aos outros. Aleluia, Pois Deus. a oração do justo tem muito Glória a poder. Deus, aleluia, Uma Jesus. coisa, a sua oração, Grande Deus. Deus, ele ouve a sua oração. Aleluia. Quando estava preso na prisão, a igreja fazia contínua oração pela vida dele. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo. Glória, glória a Deus. Na prisão, Deus, ele ouve a sua oração. Quem nunca ouviu falar de Paulo e Silas? Aleluia. Na cadeia, Deus envia o terremoto e as portas foram abertas e todos foram soltos daquele lugar. Através Glória. Grande Deus. e Deus envia um anjo para livrar aquela nação. Aleluia, Deus. Ele ouve a
Aleluias. Deus, Ele muda a história através de uma oração de um justo. Aleluia, Deus. Deus, Ele faz aquilo que é impossível aos nossos olhos acontecer através das nossas orações. Oh, aleluia, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você nem era para estar aqui. É verdade, meu Deus. Alguém de joelho perante Aleluia, Jesus. Deus, Ele livra a sua família através da sua oração. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele transforma a vida através de oração. A base de todo crente é a oração. Aquele que não vive uma vida de oração, É, Jesus. ele não consegue ir muito longe. Foi por isso que Jesus falou: entre no seu quarto, feche as portas e ore ao seu Pai que te vê em secreto. Aleluia, Jesus. A nossa base, a estrutura do crente é a oração. E quando essa oração ela é feita com sinceridade, integridade de coração, Deus ele atende. Glória a Deus. Porque a oração do justo tem muitos seres. Eu creio, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Ezequias, ele era um homem temente, íntegro, buscava Deus, levava o povo à verdadeira adoração. Mas ele cometeu uma falha de chão. O que ele fez de errado? A Bíblia fala assim que se levantou uns mensageiros da Babilônia. O rei da Babilônia ficou sabendo que Ezequias estava doente. Quando ele fica sabendo disso, ele manda os mensageiros levar um presente para Ezequias. E esses mensageiros chegam até Jerusalém. Quando esses mensageiros chegam até Jerusalém, Ezequias recebe esses mensageiros. Mas o erro de Ezequias foi mostrar toda a riqueza que existia em Jerusalém. É, Jesus. A Bíblia fala que ele mostrou todo o tesouro da casa de Deus. A Bíblia fala que ele mostrou toda a riqueza. A Bíblia é tão específica que diz que nada ficou disperso aos olhos do mensageiro. É, Jesus. Os mensageiros vão embora, o profeta Isaías vai estar junto com ele. E Isaías pergunta: o que aqueles mensageiros vieram fazer aqui? E o que foi que você mostrou? Ezequias ele fala que mostrou tudo. Nada ficou de fora. Aleluia, mostrou Jesus. toda a riqueza. Aleluia, E por Jesus. causa disso, foi a ruína de Jerusalém. Por causa disso, foi a ruína de Jerusalém. Por quê? Quando os mensageiros vão lá, ele mostra toda a riqueza, mostra tudo que tinha. Isso cresce uma inveja no coração deles, uma ganância. Cresce uma inveja que leva a Babilônia a se levantar contra Jerusalém. É por isso que algumas pessoas falam que a gente tem que tomar cuidado com quem visita nossas casas. É, Jesus. A gente tem que tomar cuidado com quem entra dentro das nossas casas. Porque tem pessoas que observam você e entra dentro da sua casa só para observar o que você tem. É, Como é que você Jesus. lidar com seu marido? Como é que você lidar com sua esposa? O que você tem? Como é que é o seu convívio com sua família? Quais são as suas riquezas, os seus bens materiais? E diz que a inveja é a pior de todos os males que tem na vida do ser humano. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, sempre viver uma vida de oração. Amém, Pedir Jesus. para Deus quebrar todo um olhar de inveja e mostrar para nós quem é que entra dentro das nossas casas. Então, com isso, foi a ruína de Jerusalém.
passa o tempo, os piores reis que se levantaram foram os 3 últimos reis. É levantado um rei chamado Josias para governar Jerusalém. Esse rei foi um homem reto aos caminhos de Deus. Mas aquele que veio depois dele, chamado Jeoaquim, esse foi o pior rei que teve. Ele fecha as portas do templo, leva o povo à adoração a deuses pagãos, e ele foi mais adiante. Nesse tempo é levantado o profeta Jeremias para profetizar. Ele pega as profecias de Jeremias e queima no fogo, não dando ouvido para aquilo que o profeta de Deus estava falando. Aleluia, Jesus. E foi nesse tempo que se levanta o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para invadir Jerusalém. Segundo a história, Nabucodonosor ele vai invadir Jerusalém cerca de 3 vezes. A primeira vez foi aproximadamente por volta do ano 605. Ele leva mais de 10 mil judeus. E nesse meio está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pela segunda vez foi aproximadamente por volta do ano 597. Nesse dia ele leva alguns judeus e entre eles está Ezequiel. E pela terceira vez foi aproximadamente por volta do ano 536 a.C. Ele devasta com toda Jerusalém. Ele sentia fogo em Jerusalém. Por isso que Daniel, no capítulo 1, ele diz que se levantou Nabucodonosor naquele tempo e sitiou a cidade. E foi nesse tempo que Daniel foi para a Babilônia. Daniel, no capítulo 1, no verso 8, diz que e Deus propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel ele está num cenário que ele está fora de casa. Ele está num lugar que não tem costume judaico, num lugar cativeiro como um escravo. E nesse momento ele tem que tomar uma decisão, que é o foco da mensagem, que é onde eu quero aplicar para a sua vida. Aleluia, Deus. O que Daniel está fazendo aqui? Ele está tomando uma decisão. Quando a Bíblia fala, ele propôs no seu coração não se contaminar. Ele está tomando uma decisão naquele cenário. Ele está propondo essa decisão em seu coração. E o que é uma decisão? A decisão é um processo, segundo a ciência, a decisão é um processo cognitivo de redução de incerteza que culmina um comportamento. Ou seja, uma decisão é uma redução de incertezas. O que é a incerteza? A incerteza ela cresce quando tem muitas opções. Qual é a certeza que o povo diz naturalmente? A certeza da vida é a morte. Não tem outro caminho. Um dia tudo isso aqui vai se acabar. É verdade, meu Deus. Um dia nós morreremos. Essa é a única certeza. Porque é um caminho só. A incerteza é quando existe mais de um caminho. E com isso gera muitas opções. E com essas opções acaba causando incertezas e deixa a gente indecisos nas nossas escolhas. E por causa disso, acaba afetando muitas coisas na nossa vida. Uma pessoa que vive uma vida de incerteza e indecisão, ela vive uma vida de frustração, uma vida de medo. Uma pessoa que tem medo de tomar decisões. Verdade, meu Deus. Uma pessoa que tem ansiedade por causa de insegurança, incerteza de tomar decisões. Por quê? Devido a muitas opções que tem na vida.
E isso é em tudo. É em trabalho, relacionamento, no meio convívio, amizade, em tudo. E em tudo em nossas vidas nós nos deparamos com decisões. E algumas decisões são difíceis de tomar. Algumas decisões são um pouco cruéis, bem difíceis de tomar. Você já se deparou com uma situação que você tem que escolher uma ou é outra? Ou é esse caminho ou é esse caminho aqui? Ou é essa saída ou outra saída? Então, devemos aprender a tomar decisões corretas, decisões voltadas a Deus, decisões que vai nos fazer crescer, nos desenvolver, tanto no trabalho, tanto no relacionamento. O problema é que quando a pessoa se apega a muitas opções, ela vira uma pessoa perfeccionista. Isso é um mal em nossas vidas. Porque uma pessoa perfeccionista, ela nunca está contente com nada. Ela acha sempre que vai conseguir o melhor. É, Jesus. Porque a maioria dos jovens, das pessoas que têm 25 a 35 anos, a maioria hoje em dia a gente vive num século que as pessoas estão solteiras. Ninguém quer mais casar, ninguém quer ter mais relacionamento. Porque são pessoas indecisas. Para ela, se ela conhece uma pessoa hoje, se ela não gostar de um comportamento do que ela tem, essa pessoa que está conhecendo, ela acha que vai achar outra pessoa melhor. E com isso vive uma vida de escolhas, e não para em ninguém. Isso em âmbito também do trabalho, profissão. Uma pessoa que para ficar buscando, procurando serviço, trabalho, nunca está contente com nada. É, Jesus. Ela nunca vai ter a certeza de nada na vida. É verdade, meu Deus. Então a gente tem que aprender. E com Daniel, com essa decisão que Daniel toma, a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida, da decisão que ele tomou. Primeiro, como é que a gente pode vencer e tomar decisões corretas? Primeiro, conhecimento. A Bíblia fala em Daniel, capítulo de número 1, verso 4. Diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência, entendido em todo conhecimento. A primeira lição, para que a gente venha tomar boas decisões em nossas vidas, é ter conhecimento. Aleluia, Isso Jesus. em todos os âmbitos. Aleluia, Eu Jesus. costumo dizer que conhecimento é poder. Quem tem e busca conhecimento não fica perdido com nada. Sempre tem uma opinião formada de tudo que vem contra a vida dela. Só que o mal das pessoas é não buscar conhecimento, não estudar. A gente tem que estar ciente de tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem que estar por dentro de tudo, para que você venha ter uma opinião formada e você não vá pela cabeça dos outros. Porque muitas pessoas, Alexandre, tomam a decisão porque vai pela cabeça dos outros. Se aquele fulano falou, então eu vou com ele. Mas eu não tenho uma opinião formada. Eu estou baseado na opinião dele. Mas se você perguntar para mim, eu não vou saber te falar. Então qual é a primeira lição aqui? É conhecimento. Aleluia, Deus. Busca conhecimento para a sua vida, para que você não venha viver uma vida de engano. Você tem que ter a sua opinião formada para você tomar uma melhor decisão no caminho que você tem que seguir. A segunda lição: inteligência emocional. Daniel, ele teve inteligência no momento que ele está cativo, aonde tudo está dando errado. A cidade onde ele morava foi destruída, acabou a adoração. Ele está numa terra de pessoas estranhas. Ele tinha de tudo para perder o controle e se revoltar com a vida. Aleluia, Deus. Mas diferente disso,
Glória a Deus, aleluia, Sabe por quê? Jesus. Porque em meio àquela opressão que ele estava sentindo, chega o chefe dos eunucos dizendo que ele iria se alimentar dos manjares do rei e beber do vinho do rei. Com aquela pressão que ele estava sentindo em terras estranhas, se sentindo uma opressão, e ele não poderia fazer isso, porque segundo a lei judaica não permitiria, e a integridade dele era mais importante. Mas ele não surtou. Ele chegou no chefe dos eunucos com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência e perguntou para ele, pediu: olha, não é lícito se contaminar com os manjares, e pede 10 dias para comer só alimentos, verduras, e com isso foi concedido. A segunda lição: clareza. A clareza é a certeza daquilo que ele decidiu. Ele tem que ser firme na sua decisão. Por isso que é importante o conhecimento, o controle emocional, a inteligência emocional e a clareza, porque é a certeza daquilo que você escolheu. Aleluia, Deus. E uma coisa que me chama a atenção, no momento da sua decisão, no verso 9, diz assim: olha, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Se a sua decisão estiver alinhada com a vontade de Deus, Deus ele faz com que as pessoas achem você graça e misericórdia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se a sua decisão está alinhada com a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus está no controle dela. Glória a Deus, aleluia, Por Jesus. mais que pareça que não, porque Daniel estava na Babilônia, ele estava preso, mas ele tomou uma decisão. Deus achou graça e misericórdia. O que isso quer dizer? Mesmo parecendo que o cenário está dando tudo errado, Aleluia, Deus. Ele está no controle da sua vida. Glória, aleluia. Grande Deus. Pode estar dando tudo errado. Aos seus olhos parece que não está indo para frente, mas Ele está no controle. Glória. Misericórdia da sua palavra. Aleluia, Deus. Seja firme naquilo que você decidiu. Seja firme naquilo que você propõe no seu coração. Busca a Deus em oração. Busca a Deus, porque se sua decisão estiver alinhada com a vontade dEle, por mais que o cenário esteja contrário, Deus está no controle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Daniel, ele ora 3 vezes por dia. E se levanta umas pessoas contra a vida dele. E descobre que ele faz oração 3 vezes ao dia. E com isso ele vai até o rei. E faz o rei inventar um edito, dizendo que não poderia adorar Deus algum, a não ser naquele dia, durante um tempo específico. Se encontrasse adorando outro Deus, a não ser o rei, seria jogado na cova dos leões. Devido a esse cenário, devido a essa situação, a essa opressão, Daniel se manteve firme em oração. Glória a Deus. Ele não parou de orar. A decisão dele foi orar, mas não parou. Aleluia. Ele jogasse na cova dos leões. Ele estava firme, com clareza. Glória a Deus, aleluia. Os 3 amigos deles, em frente ao rei, para que adorasse uma estátua, durante que tocasse as trompetas, os bifos, toda sorte de música, e mesmo assim ele não prostrou, não se ajoelhou para Aleluia. E foi jogado na cova foi jogado na fornalha, mas não se prostrou. Eles foram firmes na sua decisão. Se a sua decisão estiver alinhada com a vontade de Deus, Deus ele está no controle. Glória, glória, glória.
glória, aleluia, Jesus. Creio, meu Deus, aleluia, Jesus. E toda a Bíblia, a gente se depara com personagens bíblicos que foram firmes em suas decisões. Aleluia, Jesus. E com isso a gente aprende a tomar algumas decisões. Se você não tiver convicto, certeza daquilo que você está decidindo, você vai ver uma vida de pessoa perdida. Então sempre é bom você ter conhecimento, ter inteligência emocional. A você não se contentar com a situação, não ficar com medo daquilo que você está vivendo, porque o medo, ele trava a pessoa. O medo faz a gente recuar para trás. O medo acaba causando uma paralisia que não deixa a gente se desenvolver. Medo de tomar decisões, medo de seguir o caminho. Por isso que eu te falo hoje, vamos aprender com Daniel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Com o exemplo dele, a gente tem que tomar a lição disso aqui, para que a gente possa viver uma vida abençoada, para que a gente possa tomar decisões voltadas para a vontade de Deus. Amém, Jesus. Porque muitas pessoas que seguem o Evangelho desistem no meio do caminho, porque não tem clareza, não tem inteligência, controle emocional, não tem firmamento, não tem opinião própria, não ora, não jejua, não busca, e com isso não aguenta a opressão, porque vivemos uma guerra, aonde você tem que tomar uma decisão, onde muitas propostas vêm, e dependendo da proposta que vem, pode tirar você da presença de Deus. É, Jesus. Dependendo da proposta que vem, pode te afastar da presença. Jesus, quando ele estava no deserto, apareceu o diabo e fez várias propostas para a vida dele, tentando desviar o foco, tentando tirar ele do caminho, tentando mudar os propósitos do plano de Deus sobre a vida dele. Mas ele se manteve firme. Glória a Deus, aleluia. Em sua decisão e foi até o fim. E que com isso nós viemos aprender a tomar boas decisões em nossa vida. É, Jesus. Decida buscar Deus, a se dedicar mais na palavra, a se dedicar mais na obra, a viver uma vida com integridade. Vença esse medo que te aprisiona, que impede você evoluir, Aleluia, que impede Deus. você buscar, que impede você tomar decisões. Não tenha medo do novo. Glória a Deus. Porque se você for bem, se não fosse algumas decisões que você tomou na sua vida, hoje em dia você não ia ter o que você tem. É, Jesus, Você verdade. não ia ver a vida que você vive. Então devemos estar sempre prontos a tomar boas decisões. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem estiver juntamente comigo,